Nós, na celebração de Pentecostes, nesse texto dos Atos dos Apóstolos, nós voltamos, meus irmãos, a encontrar os mesmos sinais, os mesmos elementos, o vento, o fogo, que no Sinai se manifestava, mas existia um grande temor no Sinai, um grande medo. Em Pentecostes nós não vemos medo, nós vemos coragem. Nós somos testemunhas daquilo que acontece, daquele estrondo, daquele vento que toma aquele andar superior. Nós somos testemunhas porque está narrado por São Lucas que línguas de fogo repousaram sobre eles, sinais se manifestaram, mas já não existia mais o medo do Sinai, mas existia a coragem, a ousadia. O Papa Bento XVI vai nos lembrar que lá, pegando aquilo que os Atos testemunham, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E vai dizer o Papa: trata-se de um verdadeiro e próprio batismo de fogo. Bento XVI vai dizer desse texto dos Atos dos Apóstolos: trata-se de um verdadeiro e próprio batismo de fogo da comunidade, uma espécie de nova criação. Ele vai dizer: no Pentecostes a igreja é constituída não por uma vontade humana, mas pela força do Espírito de Deus. Veja que palavra do nosso Papa. Não por vontade humana, mas pela força do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer: a igreja começa a partir de um batismo de fogo. A igreja é batizada no fogo do Espírito Santo. Vai alertar-nos o nosso querido Papa Bento XVI. Mas na vigília de Pentecostes, que celebramos ontem, é colocado no texto litúrgico o fato ocorrido em Gênesis, no capítulo 11. Se você for em Gênesis, no capítulo 11, você vai ler a história da Torre de Babel. E tanto os exegetas, os padres da igreja, os estudiosos, eles veem uma semelhança e um porquê São Lucas evidencia tanto a experiência do Pentecostes, mostrando a realidade da manifestação das línguas. Exatamente, eles dizem, os santos padres, que o que São Lucas quer evidenciar na manifestação das línguas é a diferença que acontece na experiência de Babel e de Pentecostes. Se você recordar o texto de Gênesis no capítulo 11, você vai lembrar que os homens que viviam naquele tempo se reuniram e eles se decidiram por construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu, para que eles ficassem famosos, para que eles recebessem a fama de terem chegado ao céu e de terem conquistado o céu pelo seu próprio esforço e pela construção daquela torre. Eles tinham uma única língua. Pergunta para quem está do seu lado: que língua você fala? Eu acho que quase 100% aqui somos brasileiros, né? Com muito orgulho, com muito amor. Pergunta para quem está do seu lado: você é brasileiro? Fala português? Meio aminerado, né? Meio cariocado, meio nordestino, meio bate, trilegal, meio sulista, catarinense. Tem lá os irmãos de Mato Grosso do Sul. A gente fala o mesmo português com alguns sotaques, não é verdade? Era como se eu agora blefasse aqui nessa missa, chamasse os padres e convocasse vocês: vamos agora começar a construir uma cidade e uma torre, porque nós vamos conseguir chegar no céu. Eles falavam a mesma língua, eles se eles começaram a fazer esse intento com esse desejo de
pelas suas próprias forças, chegarem ao céu e serem famosos. Guarda isso. Serem famosos, importantes, poderosos. Mas o que acontece? Por causa daquele orgulho, daquela vaidade, daquele desejo de estarem acima de todos e de tudo, começou a acontecer, colocado por Deus, uma grande confusão no meio deles. Veja a diferença. Lá em Jerusalém, eles não falavam a mesma língua. Porém, o que eles experimentaram, a humildade dos apóstolos de obedecerem, de se submeterem à vontade de Deus, os levou a experimentar o entendimento, a compreensão. Eles eram galileus, eles estavam falando hebraico. E lá em Jerusalém, todos os escutaram falar em suas próprias línguas das maravilhas de Deus. Eles não estavam falando daquilo que eles queriam, de poder, de fama, mas eles estavam falando aquilo que era a vontade de Deus. Veja, São Cirilo de Jerusalém vai dizer o seguinte: em Babel, pela confusão das línguas, aconteceu também a divisão da vontade, tratando-se de um projeto contrário a Deus. Agora, ao invés, as disposições dos ânimos são restituídas para a unidade, para que se movam na direção de um fim de piedade, vai dizer São Cirilo de Jerusalém. E Santo Agostinho vai completar: por culpa dos homens soberbos foram divididas as línguas, graças aos homens humildes, os apóstolos, as línguas são reunificadas. Diga comigo: Senhor, dá-me o dom da humildade, para que eu verdadeiramente faça uma experiência de Pentecostes, faça uma experiência da efusão do Espírito Santo, faça uma experiência profunda com a tua graça, com a tua força, com o teu poder. Faz, Senhor, acontecer na minha vida Pentecostes hoje. Atualiza, mas dá, Senhor, a mim, em primeiro lugar, o dom da obediência, da humildade e a graça de viver essa expectativa para o cumprimento da sua vontade. Meus irmãos, todas as vezes, escuta bem, que nós buscarmos alguma coisa para o nosso engrandecimento, nós deixarmos o Espírito e começarmos a caminhar na carne, como esses homens e essas mulheres em Babel fizeram, nós vamos experimentar, seja na nossa vida pessoal, ou em qualquer realidade de estrutura que nós estivermos, e assim nós nos comportarmos, nós vamos experimentar a confusão, e da confusão a destruição. Se nós nos aproximarmos de Deus com esse intento, com esse desejo de nós sermos conhecidos, reconhecidos, se nós nos aproximarmos até mesmo das realidades da igreja com esse intuito de nós nos evidenciarmos e construirmos realidades na carne, nós vamos experimentar a destruição provocada pela confusão. Quantos grupos destruídos? Verdade ou não é? Quantas pastorais destruídas? Quantos movimentos definhando? Porque deixaram de buscar verdadeiramente a Deus e começaram a caminhar numa experiência da carne, uma experiência meramente humana, abandonaram o desígnio de Deus, abandonaram o projeto de Deus.
quiseram conquistar as coisas pela própria força e não no poder de Deus. Não foram submissos, não foram obedientes, não se deixaram conduzir por Deus. E aí, vale lembrar, João capítulo 10, versículo 10. O nosso adversário veio para roubar, matar e destruir. Uma obra de Deus pode ser destruída pela opção errada que os homens, nesta obra de Deus, vão tomando. Uma obra de Deus pode ser destruída pela opção errada, pelas decisões na carne que muitos vão tomando. O coordenador vai se sentindo o próprio Deus, ou até mesmo os membros do grupo vão se sentindo e se colocando no lugar de Deus. Não vou falar só das autoridades, mas nós que muitas vezes estamos na assembleia e nos sentimos donos do Espírito Santo, nos sentimos detentores do Espírito. Só acontece quando eu estou, só tem avivamento quando eu rezo, só acontece milagres quando eu estou orando. Se eu estiver na intercessão, nada acontece. Eu vou assumindo para mim aquilo que é de Deus. Diga para quem está do seu lado, toma muito cuidado na sua caminhada. Permita que Deus seja Deus. Permita que Deus conduza todas as coisas. Permita que Deus faça uma obra verdadeira na sua vida. Seja humilde, seja simples, seja obediente. Escuta a voz de Deus e caminha no Espírito e não na carne. Diga para o seu irmão, se assim você fizer, você tem uma garantia. Você vai chegar no céu, porque Deus vai te conduzir ao céu. Você vai conquistar o céu, porque é Deus que vai conquistar por você, sendo submissa à ação do Espírito.